verdade. Tá valendo já. Vamos lá? Ó, a gente está em Bahia Formosa, eu quero primeiro saudar aí quem está assistindo a gente. E a gente está num lugar muito especial que me foi apresentado pelo Eric, a gente veio para cá muitas vezes. Eu vou dar um tempinho para vocês se apresentarem antes. E o my friend, Hassan, que é da UFRN também, já esteve muito aqui antes de me conhecer e aqui virou meio que um local de encontro. Meio de caminho. Então, a gente vai falar sobre a questão do uso de vídeo para treinamento de atleta, né? De surf. Existe uma centralidade muito grande no treinamento do surf ao redor do vídeo. O vídeo ele é o local onde, ao longo da história, as pessoas se inspiravam aprendendo as manobras que se via nos filmes e depois, com os equipamentos se aprimorando, os atletas começaram a ser filmados com mais consistência e hoje o vídeo no surf tem um papel muito centralizado em organizar aquilo que se conhece sobre a necessidade do atleta para, a partir daí, fazer a programação de treino. Especificamente, essa conversa aqui tem o objetivo da gente tentar dinamizar o uso do vídeo para a intervenção, né? O que eu faço com o vídeo produzido? Ou seja, captei o vídeo do meu atleta, o que eu vou fazer com esse vídeo? E aí eu chamei duas pessoas que têm tradição na área de entender mudança de comportamento. Os dois têm tradição, seja no esporte ou seja na atividade física, saúde e exercício, a ideia de promover mudança de padrões de comportamento, que em última análise tem a ver com a questão do que a gente está querendo, é mudar um padrão de comportamento de um atleta dentro d'água. Então eu queria que vocês se apresentassem primeiro. Primeiro o Eric aí, que está vindo de mais longe, eu vou usar o modelo bem mais longe, para só contextualizar quem somos, e aí depois a gente volta para o assunto central. Bom, aqui professor Eric Conde, vinculado à Universidade Federal Fluminense, Departamento de Psicologia. Eu tenho mais de 25 anos de atuação na área da psicologia do esporte, com passagens importantes aí pelo Clube de Regatas Flamengo, Comitê Olímpico Brasileiro. E recentemente a gente teve uma experiência importante com o projeto Surf Terapia, projeto de intervenção que a gente rodou lá em Macaé, estado do Rio de Janeiro. Foi muito legal. Os resultados, inclusive, podem ser encontrados, né, em revistas internacionais, a gente já publicou. E isso deu para a gente um know-how para que a gente possa falar um pouco mais sobre os aspectos motivacionais do autoestudo, do aprimoramento no surf. E só, acho que vale uma fala, Eric, o evento que você organizou recentemente, que eu tive a oportunidade de comparecer lá no CT Léo Neves, lá em Saquarema, só explica o que já foi. Temos algumas produções vinculadas ao surf, né? Além dos artigos científicos, de artigos de revisão, psicologia e surf, o artigo do relato de experiência, surf terapia, durante a pandemia. Nós estamos trabalhando em algumas frentes, o livro organizado pelo professor Léo Nepomuceno, Psicologia Aplicada ao Surf, a gente tem um capítulo também sobre efeitos terapêuticos, entre outros trabalhos mais. Então a gente agora tem buscado um desenvolvimento científico da psicologia do esporte associado ao surf. Então um evento assim, foi um marco assim, para essa construção, foi o primeiro encontro brasileiro de psicologia aplicada ao surf, que aconteceu na janela da WSL, em Saquarema. No dia da final que acabou. No dia da final do campeonato de Saquarema, foi muito legal, foi muito produtivo, vimos várias perspectivas sobre a psicologia aplicada ao surf. E estamos também planejando novos eventos e ampliar, quem sabe, ainda mais para englobar as outras perspectivas em abordagens transdisciplinares, para a gente pensar essa questão da ciência do surf e trabalhar para o desenvolvimento das ciências do surf aqui no Brasil. E o surf é tua vida desde quando, Eric? Desde garoto, né? Sim, o surf ele tem um papel fundamental na minha formação, no meu desenvolvimento moral, cognitivo, motor, porque ele vem estimulando o meu cérebro, propiciando neuroplasticidade em circuitos motores, circuitos sensoriais, de regulação emocional. Então atribuo a minha resiliência ao surf, grande parte dela, né? O meu estilo de vida, a minha motivação por estar em contato com a natureza, as redes sociais e grandes amizades surgiram através do surf. Então eu devo ao surf muita coisa, né? A vida que eu tenho hoje, eu devo ela ao surf, que ela vem trazendo e transformando a minha vida. Foi realmente algo muito significativo para mim. Obrigado, Eric. E Hassan, fale sobre o senhor. Bom, o meu know-how do surf ele é mais da prática, né? Então assim, eu estou mais envolvido. Bom, meu nome é Hassan, sou da UFRN, estou muito vinculado à mudança de comportamento, mais focado a cenário de exercício, atividade física.
E o surf, como eu estava falando, é uma parte da minha vida. Eu me identifiquei muito na sua fala, né? Então ele é mais recente, 2014, tive minha primeira experiência com o surf, mas ele veio e abraçou, né? Então hoje a minha vida, minha parte esportiva, meu lazer, a minha recreação, meus amigos, né? Então a gente também consegui, assim, qualificar muita coisa na minha vida a partir dessa experiência do surf. E eu venho estudando muito mais uma pegada focada em mudança de comportamento e adoção de comportamentos focado a atividade física e exercício, né? Então, acho que o que eu vou poder contribuir nessa conversa é dar esse olhar, né? Então, querendo ou não, quando você olha um vídeo, você tem um intuito de passar uma orientação e, por fim, fazer uma mudança no padrão de comportamento daquela pessoa. Então, assim, o que eu tenho observado é que tem formas de fazer que dão mais possibilidade de desenvolver aquele potencial, né, da pessoa que você está acompanhando. Então, principalmente quem é iniciante, né? Então, a gente às vezes trata todo mundo igual, né? Mas o meu foco é principalmente aquela transição da pessoa estar querendo começar e engajar, né? Então, por exemplo, como aconteceu na minha vida, e incorporar, assim como na tua, na do Tony, para a gente ter uma transformação de vida completa, como a gente tem, precisa incorporar isso como um estilo de vida, sim, né? Então, eu acho que mesmo uma pessoa que está ali treinando um atleta, em última instância, se ele não provocar isso, se ele não estiver promovendo isso na vida desse atleta, o que eu já percebi em vários casos, pessoas que, mesmo atletas, deixam de se desengajam, prazer, né? Deixa de estar envolvido com aquilo, né? Tira ou até adoece, né? Adoece, porque a pressão... Então, assim, a gente usa o surf como uma ferramenta terapêutica, né? De potencializar a vida, né? Como expandir os potenciais. O atleta está muito focado numa questão natural, que ele gosta, aquilo, mas isso pode se transformar numa coisa que, infelizmente... distanciar ele. Então, de repente, acho que eu posso trazer esse olhar. Né? Esse ponto que eu acho que a gente pode começar como um gancho interessante. O Eric fez uma consideração quando a gente falava da nossa preparação para essa conversa, que foi de um primeiro estágio de ambiência, né, ou de organização do indivíduo para ele estar preparado para essas questões. Porque, em última análise, a gente não tem essa tradição de olhar a mudança de uma técnica como algo que demanda aspecto motivacional, que demanda dedicação. É uma missão semelhante ao indivíduo sedentário que tem que incorporar lá um bando de novas técnicas na sua vida. E o treinamento do atleta, ele passa também por condições de estagnação, de cansaço, de fadiga mental, de saturação daquela experiência, que a gente tem coisas a entender. Mas o Eric fez uma consideração interessante que eu queria resgatar, Eric. Você fez uma provocação sobre a ideia de uma preparação prévia, né? Como se fosse uma condição básica para o atleta se movimentar. E aí a gente vai falar rapidamente de atletas, de técnicos e de pais, porque é um ecossistema que a gente tem que cuidar de maneira adequada. Faz aí essa sua reflexão. Perfeito. A minha consideração foi a seguinte: antes da motivação pelo aprimoramento, é importante a gente não perder de vista a essência do surf. Qual é a essência do surf? Não é necessariamente performar ou ter um desempenho exemplar. Em princípio, o essencial é a conexão com o meio ambiente, a conexão com o mar, a sintonia com as ondas, a capacidade de você se sentir bem através dessa conexão. E fazer parte desse sistema, né? Fazer parte desse sistema, a imersão na cultura do surf, as conexões sociais que o surf propicia, mas não é só a conexão social, a conexão nesse ambiente, que pode ter vários efeitos terapêuticos, né? A gente sabe, a literatura vem apontando que uma única sessão de surf é capaz de modular estados de humor, né? Isso é científico. Então, para que a gente possa não perder de vista a essência do surf. Sim. E aí tem o desafio, né, Raça? Porque, no final das contas, essa essência ela é ameaçada quando você coloca treinos, cobranças, pressões, demasiado tensionamento, e isso a gente vê também nos indivíduos que estão mudando o comportamento para o estilo de vida, quando eles se pressionam demais, acabam quebrando aí esse fluxo de tranquilidade, de prazer associado. Sim, aí tem o componente lúdico também. Lúdico presente. Porque enquanto você está ali se conectando e se divertindo com a prática esportiva, né, isso traz essa característica lúdica, ela tem efeitos positivos
na saúde, na socialização, no bem-estar físico e emocional. Então, isso antecede a busca pelo aprimoramento técnico. Perfeito. Eu queria só fazer um ponto que acho que você trouxe um gancho legal. Tem uma teoria que é a teoria da autodeterminação. E ela traz 3 elementos que você trouxe, mas assim, só para deixar bem destacado. Relacionamento. Então, as pessoas, elas precisam se relacionar. E aí isso é no surf, mas é na academia, é na corrida, é na vida. Então, o ser humano, ele está motivado em ambientes que promovem relacionamento. Um outro aspecto é a competência. Então, assim, se eu não me sentir competente, né, a competência ela é fundamental. Então, se eu botar para você fazer uma coisa que te demanda uma capacidade além daquela que você tem condição de fazer, você também fica desmotivado. Então, aquilo dá uma morgada na pessoa porque ela, né, se distancia. Só um parêntese nesse segundo elemento aí para não perder o terceiro. Competência, né? A competência. Então, assim, você está falando de um conceito que é muito da responsabilidade dos técnicos e dos próprios pais administrarem o nível da exposição que essa pessoa tem de desafio para que a chance de conquista seja razoavelmente adequada. Isso. Então, assim, isso tem um detalhe importante, porque às vezes o cara quer fazer alcançar, né, um nível muito alto, que aí você cria só um ciclo de frustração, daqui a pouco você está estagnando a pessoa por conta dessa... Isso então assim, para deixar mais claro, então a competência ela depende da autoeficácia. Então se a pessoa não se sente, e é um detalhe que eu acho que muitos treinadores erram, ele olha para o atleta, ele vê o potencial, ele sabe que ele consegue. E isso é uma coisa. A autoeficácia é o próprio atleta se perceber competente. Então, e aí, Tony, você consegue? Pô, não, ali eu acho que eu consigo. Então esse balizamento, ele precisa estar equilibrado, mas ele abre a porta quando a própria pessoa se sente capaz de fazer. E aí o trabalho não é dizer para o atleta que ele tem que fazer, mas é desenvolver esse senso de competência, dando feedbacks. Olha, você conseguiu aqui, porra, o cara que está do teu lado aqui também, ó, ele consegue, ó, tá no mesmo nível que você. Então dá elementos que vão fortalecer. Dá evidências, né, de materializar a ideia de conquistas executáveis que garantam para ele a percepção do fazer. E acima de tudo, ele tem que conseguir fazer. Então, por exemplo, tem tudo isso, né? A histórico dele. Aí você bota ele numa tarefa que ele vai falhar, então você está ameaçando a autoeficácia dele. Então é melhor você ir assim, repetindo devagarzinho aquilo que ele já consegue e gradualmente... Então, só para dar um número para facilitar, no projeto lá SurfPE, eu tenho uma métrica, eu não tenho evidência disso, mas uma métrica que eu uso como abordagem metodológica. A minha chance de sucesso ela tem que ser de no mínimo 50% nas coisas que eu estou fazendo. Se eu colocar uma prancha para você que está errando todos os drops, eu estou com um desafio muito grande. Eu boto uma prancha mais fácil para você ter 50%. Quando o cara atinge 70%, ele está me dizendo, eu estou pronto para fazer um upgrade de sobrecarga no meu desafio. Legal. Então, isso é uma referência interessante. Você tem um parâmetro de referência. Mas é importante você olhar para a pessoa, sentir isso, né? Porque isso pode ser diferente. Está conseguindo? Estou conseguindo. Então, significa que ela consegue agregar, de repente, um desafio maior. E aí isso, lógico, a pessoa pode não conseguir, não é um problema. Agora, se toda vez que você vai tentar, você está errando, então é o que você tem que dar 2 passos para trás. A gamificação tem isso, né? Você tem que ter um desafio, uma fase de joguinho, você tem que ter dificuldade, mas você tem que conseguir vencer o monstro, porque senão... Agora, você parou na segunda, eu quero só fazer um comentário complementar, ainda nessa ideia do nivelamento, porque um dos desafios que eu acho que os técnicos têm que começar a incorporar é a ideia de pegar os desafios e segmentar eles, porque às vezes eles geram um problema muito grande, não adianta. E aí o problema grande você não resolve, mas se você pegasse uma parte desse problema e colocasse o desafio como sendo um pedacinho, que está alinhado com o que ele quer, mas é uma fração que é execuível, e aí quando isso é ajustado, você consegue essa taxa de sucesso. É fracionar o desfecho para você conseguir aos pouquinhos ir compondo o elemento. E sem perder a relevância, sem perder de vista a relevância de que essa busca ela seja prazerosa. Sim. Que tenha o componente a intenção de querer repetir, ela tem que estar presente. Exatamente. Aí. Tem que ter a diversão nesse processo. Né? Isso vai manter a motivação intrínseca, né? Que é a mais duradoura, em comparação à motivação extrínseca. Motivação intrínseca é legal, que para mim, no surf,
a frase que define motivação intrínseca é valeu a remada. Sim. Valeu a remada significa o quê? Quer dizer, não importa o Sim. que aconteceu lá, o simples ato de eu ter ido e entrado na água compensou qualquer coisa. Nossa manhã hoje aqui, exatamente. Né? Nossa Quer manhã. dizer, rolou altas ondas, maravilha, mas simplesmente o fato dele ter, né, experienciado alguma coisa e falar, nossa, valeu. Isso é uma coisa que aí tá ligado com prazer, tá ligado com senso de pertencimento. Sim. Quer dizer, eu me identifico, eu sou surfista, né? Tipo, eu deixo de surfar, eu fiquei agora 2, 3 semanas sem surfar, às vezes fico 1 mês, mas isso não me descaracteriza. Não. Agora você vai para uma academia, você parou de ir na academia, você não é, né? Sei lá, levantador de peso, coisa do tipo. Você tá indo e deixa de ir, simples assim. Agora, a gente meio que carrega esse estereótipo de incorporar essa persona que é o surfista, né? Então tem esse estilo de vida. Mas eu ia só finalizar que daí também tem a ver com isso que o Eric comentou, que é o terceiro elemento, né, que é a autonomia. Então, assim, o divertimento, ele tá muito ligado em fazer aquilo que você quer fazer. Porque se você tiver que fazer a coisa que o outro quer que você faça, já não é tão legal, entendeu? Porque é o outro que tá falando. E às vezes você, por exemplo, eu no skate, eu sei das minhas limitações. Eu só faço manobra pro mesmo lado. É ruim? É lógico que é ruim. Pensando em performance. Mas, meu amigo, nesse momento, o meu desafio é melhorar nesse processo. Sim. Por quê? Porque é a minha escolha. Se você se eu quisesse virar um atleta de alta performance e tudo mais, e já tivesse nessa condição, talvez isso não fizesse ter sentido. Mas para minha realidade, o meu interesse e o meu divertimento, fazer a mesma manobrinha e tentar subir um pouquinho mais, executar ela um pouquinho melhor, para mim é o que vale. Então eu tenho a autonomia de escolher os meus desafios para que eu possa naturalmente sentir motivado. Quer dizer, se o meu coach, né, o meu treinador ficar mandando eu fazer uma coisa que eu não tô na fim de fazer, isso vai ser um bloqueio naquele momento. Talvez outro momento, aquilo que o coach quer que eu faça, massa, mas naquele momento não é o momento. Então, aí vocês estão chamando a atenção de um detalhe que eu tenho que fatiar o sistema para poder criar desafio, mas o próprio desafio fatiado ele tem que ser negociado, ele tem que estar pactuado entre as partes, né? O atleta ele tem que estar, assim, apesar de às vezes ele estar precisando daquela manobra, precisando daquela correção e etc, mas se ele não tiver no momento de fazer o trabalho necessário, a gente está queimando um momento importante aí do coach. Fechando aí a ideia a gente falou um pouco do coach e do atleta, né, um pouco misturado, ou seja, os dois aí negociando essa questão. Sobre a dinâmica dos pais, só para a gente fazer essa pegada dos pais e depois a gente dá uma rodada sobre algumas possibilidades que a gente tem. Os pais são outro desafio no processo, né, porque tem muito atleta que o pai tem um papel importante nessa negociação, e os pais muitas vezes podem agir como um elo de fortalecimento ou fragilidade desse ecossistema. Eric, que já trabalhou aí com desporto de alto rendimento em longa escala, o que você tem aí, Eric, de percepção desse... Bom, eu percebo que a influência dos pais ela vai se modificar a depender da faixa etária desse atleta. Então, obviamente que atletas mais jovens tendem a se afetar mais com a opinião dos pais. Os pais são as principais referências das crianças, dos adolescentes. Tem um eixo gravitacional ali, né? Exatamente. De controle, de influência. Aí, na medida que esse atleta vai se desenvolvendo, vai crescendo, a influência dos pais continua sendo importante, seja de apoio ou muitas vezes uma postura que não apoie tanto esse atleta, né? Então isso realmente pode influenciar no aspecto motivacional e o quanto que esse atleta vai se dedicar para o seu aperfeiçoamento e crescimento na modalidade. O que eu pude perceber, né, ao longo de mais de 20 anos de atuação na psicologia do esporte, é que alguns pais, os pais que incentivam demais, também podem gerar alguma carga de pressão pelo desempenho, pelo desenvolvimento desse atleta na modalidade. Então isso é algo que também tem que ser repensado. Se o pai quer que seu filho se desenvolva bem, também tem que seguir nessa perspectiva de garantir o lúdico, de dar o apoio necessário, mas sem forçar uma barra para que o atleta possa performar melhor ou que ele deixe de fazer algumas coisas para render na modalidade. Então isso foi algo que teve sempre muito
marcante, quando eu acompanhei os atletas do Flamengo, da divisão de base, né? Eu acompanhei mirim, juvenil, juniores. Então, muitos atletas do infantil e do juvenil, os principais problemas com os pais surgiam de uma pressão muito grande para que esse atleta performasse. Então, eles precisavam abrir mão de festas, de pelada com os amigos, do lúdico. Então, eu acho que isso é uma reflexão importante. Existe um equilíbrio nessa relação do incentivo dos pais para que o seu filho, né, possa se desenvolver na modalidade. E uma outra perspectiva, se os pais não se envolvem, não dão o apoio necessário, fica também muito mais difícil para que esse atleta ele continue praticando surf. Até porque os atletas, principalmente crianças e adolescentes, precisam desse suporte para poder ter equipamentos adequados, para poder fazer o treino nos horários específicos. Então os pais eles realmente vão garantir o suporte essencial para que ele possa se desenvolver na modalidade. Mas então tem que ter esse equilíbrio. E vamos pensar assim, os atletas adultos, essa influência ela deixa de ter tanta relevância situacionalmente. Contudo, o que os pais fizeram ao longo do processo de formação moldou, né? Moldou a forma, o estilo de vida, a forma de pensar e interpretar as situações, de lidar com os desafios da modalidade, porque os fracassos que são muito frequentes na jornada de um atleta, né? Se os pais reforçam muito o fracasso, se reforçam os ganhos, né, as conquistas, e se estão em conexão, vivenciando conjuntamente, coletivamente, em sintonia, esse universo maravilhoso do surf. A gente vê nessa questão da substituição que a família de pais tem quando os atletas ficam mais velhos, que eles passam a ter as suas próprias famílias, os seus filhos, e no surf a gente vê isso muito marcante, os atletas da WSL viajando e fazendo tour com os filhos, e às vezes se afastando por causa dos interesses, né, familiares. A gente viu recentemente coisas do tipo. Mas nessa questão do coletivo, Hassan, a gente tem na teoria social cognitiva uma força importante dessa valoração do conjunto, né, do social e da importância do coletivo. Nas tuas reflexões sobre essa questão do social aí, o que você diria a respeito para essa questão dos pais? Eu entendo que, acho que os coaches, né, e aí pensando nessas famílias, nessa posição que ele está, exatamente. Né, ele fica num lugar bem delicado. Imagina se o próprio treinador que está ali tem uma formação e que vai ouvir toda essa conversa aqui. Ele tem dificuldade, por exemplo, de dosar essa medida de quão pressão ele vai dar e quanto ele vai tirar. Então, a minha impressão é que se você não tiver uma educação dos pais, de alguma forma uma orientação, né, um direcionamento de como que está sendo organizado, qual que é a base, por que essa participação, né, como o Eric comentou, né, de dar um suporte mais na medida. Então, é uma coisa que precisa ser construída, porque muitos dos pais vivenciaram uma formação de treinamento muito provavelmente militarista, impositiva, cobrando como se isso fosse bom. Né? Então eles provavelmente não têm essa versão mais atual, né, de como conduzir processos de formação nesse nível e acabam exagerando. A maior parte dos pais, né, eu também enxergo que deixar de fazer é muito ruim, mas o que eu mais noto realmente é aquela pressão de, pô, tu tem que ir, tu tem que fazer, tu tem que chegar, e aí realmente isso é muito... eu vou dar só um relato para vocês. Nas aproximações com o Surf Kids, que é um projeto das categorias sub-14 lá de Pernambuco de surf, o Luiz, que é o organizador desse evento, e faz um trabalho há 13 anos. Você conhece o Luiz, que organizava essa competição de crianças lá? Ele está na 11ª ocorrência, se eu não estou enganado, e hoje esse evento ele é conectado com a Federação Pernambucana, é o que faz a base do surf de Pernambuco acontecer, é o Surf Kid. E ele fala, cara, que um dos tensionamentos que ele tem ali, e eu tenho muito respeito pelas motivações que estão por trás disso, porque os pais querem o melhor para o filho, querem que sejam julgados honestamente, tudo isso eu coloco no bojo dessa história. Mas tem um elemento central que eu acho que é interessante, que é como que os pais se comportam, inclusive na frente dos seus filhos, durante as competições. O Luiz fala que isso aí é uma coisa que
muito tensionado e para além daquilo que deveria ser aceitável. Mas existe uma orientação? Não então, tem. assim, é esse que é o pedido do Luiz, o pedido do Luiz primeiro, quando ele começou a se relacionar com a universidade, foi: pô, Tony, vê o que você pode fazer em relação a isso e tal. Tem que formar os pais. Tem que formar os pais. Então, é um programa de letramento amplo, gente. Isso, é um letramento para técnico, é um letramento para atleta, é um letramento para os pais também. Porque ele chamou a atenção, né, de tensionamentos com a arbitragem, mas muitos tensionamentos com os próprios atletas, os filhos, que eram tratados como algo assim, num contexto educacional mais humanizado, muito deselegante, até por exemplo para o outro. Ou seja, você pega uma pessoa, eu enquanto pai do Hassan, desmoralizo ele na frente de todo mundo, isso vira motivo de chacota. Cara, aquela história que a gente estava falando do prazer e do interesse vai por água abaixo. Então, é importante ter essa noção também, porque não dá para a gente medir qual é o limite. Cada um tem um ajuste, mas essa criação de um ecossistema mais humanizado é um negócio extremamente importante. E aí, assim, a gente está falando de atleta, mas assim... São jovens em formação. Que nível de atleta é esse? São jovens. O que eu enxergo assim, a maioria deles está ali como uma coisa... uma formação complementar como um cidadão. Exatamente. Então, assim, você quer, por exemplo, lá em Natal tem lá os meninos de Mãe Luísa, né? Os surfistas de Mãe Luísa. Então, a criançada, eles estão ali para ocupar o tempo deles, para trazer essa questão de uma formação global. Não tem... Ninguém dali vai ganhar dinheiro por isso. Então, assim, não estou dizendo que esse não possa ser um foco. Mas a gente tem que entender que 80% daquela turma que está ali é formar cidadão, uma pessoa pensante que vai conseguir entender melhor como se relacionar, como, né, fazer coisas com o seu próprio corpo. É isso. Não, independente dele seguir a carreira esportiva, esse passado vai estar na vida dele de qualquer jeito. Aí você pode ser um passado marcado traumatizado. Pelo bom ou pelo mal, né? Pelo mal, exatamente. Ou uma coisa assim que fica, nossa, eu tive nunca mais surfei, mas pô, aquilo fez uma marcação na minha vida, antes e depois do surf. A gente falou mais contextualmente da questão e dos aspectos todos importantes, mas aí eu queria ver se a gente conseguiria dar algum tipo de dica, orientação sobre esse produto, né, o vídeo do surf. Numa reflexão que eu fiz agora num texto que eu escrevi, eu coloquei algumas possibilidades que davam alguns caminhos para otimizar isso, do tipo a criação de vídeos específicos sobre determinadas manobras, ou clipes específicos do meu atleta sendo observado num determinado objetivo. O aplicativo que eu estou lá trabalhando, ele faz isso, né? Eu consigo ter num vídeo organizado todas as batidas que o atleta deu, então eu consigo navegar num vídeo de maneira muito ágil. Mas isso é, na verdade, ferramenta de preparação. Eu penso na dinâmica da utilização, do consumo desse vídeo produzido. Vocês teriam pensamentos de utilidades outras ou dicas de como que isso poderia ser útil para pais, técnicos e atletas aprimorarem o quanto que eles conseguem reter daquele vídeo que foi produzido? Sim, veja bem, esses aspectos motivacionais básicos, a essência do surf estando mantida, naturalmente o surf, como qualquer outra modalidade esportiva, vai instigar a motivação pelo aperfeiçoamento, né? Então isso é o segundo passo. Melhorar, né? Todo mundo quer melhorar, quer surfar bem, Sim. quer deslizar melhor nas ondas e aproveitar. E isso, obviamente, também vai desencadear uma satisfação maior pelo seu surf, pelo seu envolvimento. Então, tendo a possibilidade de fazer um vídeo análise, isso é extremamente relevante para a aprendizagem e desenvolvimento de novas competências. E essa compreensão é fundamentada em diferentes estudos da neurociências que demonstram o seguinte, que a observação do movimento, simplesmente a observação ativa circuitos neurais semelhantes aos que são ativados pela própria prática. E quando a gente fala de ativação neuronal, a gente tem ali uma condição psicofisiológica propícia para a produção do BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, por exemplo, que é o que vai fazer, que vai garantir a neuroplasticidade e a aprendizagem. Sem neuroplasticidade não tem aprendizagem e vice-versa. Então a observação do movimento no pós-surf, associada à prática, pode potencializar a aprendizagem e a aquisição de novas habilidades motoras. E eu digo mais, além da observação
de forma sistematizada, isso vai funcionar muito bem. Além disso, os estudos também da neurociência, nós temos uma revisão importante publicada, uma meta-análise, mostrando a eficiência da imagética do movimento para a aprendizagem, para a neuroplasticidade. O que é a imagética? A imagética é uma técnica de você, através de imagens mentais, da mentalização, né, um outro termo muito utilizado, você recriar aquelas situações que você vivenciou ou algo que você quer desenvolver. Então você pode mentalizar na perspectiva de terceira pessoa ou na perspectiva de primeira pessoa. Isso tudo tem uma especificidade de circuitos envolvidos. Então se você, por exemplo, mentaliza na perspectiva da primeira pessoa, ou seja, você vai produzir um padrão de ativação neuronal nas redes de integração sensório-motora. Então isso, em tese, vai fortalecer aquele repertório motor em termos de conexões neuronais, facilitando a aprendizagem e o desenvolvimento dessas competências. Perfeito. Certo? Mas você pode também mentalizar na perspectiva de terceira pessoa, como que é a entrada no mar. Eu daqui, olhando o surfista lá embaixo no pontal e conseguir entender, e me imaginar no local dele, me representando no local dele. Isso também tem uma relevância, porque se a pessoa está começando a surfar e tem medo do mar, medo das ondas, a possibilidade de você antecipar através da visualização, sim, imaginação ou mentalização, isso em tese já deixa de ser uma novidade e aquilo vai facilitando o envolvimento, vai diminuindo a ansiedade e potencializando as conexões mais salutares, né, com eu tinha te pedido para dar um exemplo disso, né? Como é que os atletas, por exemplo, vendo um vídeo de surf, um exercício, uma forma deles começarem a entender essa lógica de mentalizar. Porque muita gente olha para o vídeo, isso é uma crítica que eu faço quando eu vejo lá meus envolvimentos com o vídeo. As pessoas, às vezes, olham uma cena do vídeo, mas eles não exploram toda a potencialidade que essa imagem tem para me gerar oportunidades de aprendizagem. E aí a imagética é uma legal, de você poder se situar como sendo o protagonista daquela cena que você está criando. Mas como é que seria uma técnica de fazer isso? Bom, existem várias possibilidades de você fazer a mentalização. Você pode observar a imagem e depois que você fazer o estudo, elencar uma manobra específica ou um movimento, algo que você precisa evoluir, fechar os olhos e tentar construir ou resgatar essa imagem, essa representação em termos de pensamento. Mas tem uma abordagem, né, através do treinamento ideomotor, que a pessoa, além de mentalizar, ela se movimenta. Se movimenta. E assim, é interessante você ver que os atletas que têm já o envolvimento afetivo com a modalidade, a imagética ela surge quase que espontaneamente, sem esforço. Então as pessoas ficam imaginando e relembrando um tudo. E fazendo. Eu me lembro, aéreo. Aí um fato curioso, eu me lembro de eu dirigindo para a praia quando o Eric estava em Recife ainda, eu levando o Eric. A gente ia um dia no meu carro, outro dia no outro carro com o Eric. A gente ia revezando, né? Vamos ter que ficar pagando gasolina um pro outro. Cada dia um levava para a praia. O Eric ele ficava no carro, assim, debaixo do vidro do carro, fazendo as batidinhas e com o dedinho e tal. Então, ele estava treinando justamente isso. Eu acho que essa dica, fica como uma dica final. Tem uma fala que eu acho que caberia depois explorar, que tem a ver com essa questão do talento esportivo, porque a gente falou um pouco disso, isso é um mundo de exploração interessante para a gente fazer em relação aos pais, né? Em relação à ênfase de treinamento, qual é a idade ótima da gente intensificar a cobrança e etc. Mas eu acho que não cabe aqui nesse momento. Agora a gente faz uma outra conversa sobre isso. Acho que é isso. Quer falar mais alguma coisa? Sim, eu preciso só reforçar o seguinte, que esse treinamento ideomotor, ele pode acontecer de forma mais sistematizada, como a gente vê os atletas de ponta fazendo. Então a gente sabe que atletas como, por exemplo, o Felipe Toledo, o próprio Ítalo Ferreira, eles fizeram treinamentos ideomotores muito relevantes, eles fazem até hoje, com uma prancha de skate, por exemplo, uma cama elástica. Sim. Então eles mentalizam ali que eles estão fazendo aéreo. Então eles saem com o skate e caem às vezes numa piscina de espuma. Sim. E ali eles estão mentalizando a rotação. Não só mentalizando, mas também praticando no ambiente. Estão criando intimidade com os elementos do movimento. Então muita gente usa o skate para transferir. Ele não está andando de skate, ele está surfando no asfalto, porque ele passa na parede e mentaliza o tubo. Ele anda na pista e mentaliza
uma onda. Então, essa mentalização, ela consolida, ela potencializa e muito. Estudos comparando a prática dissociada da observação, né? Prática, observação e imagética. E os treinos que associam essas práticas, a gente observa que as pessoas que associam, além do exercício praticado na realidade, né? No seu meio certinho, além disso, observam, fazem o autoestudo, estudam outros atletas. Aquelas inspirações que eu comentei no início da minha fala, né? E além disso, mentalizam. Sim. Essas pessoas, elas têm a aprendizagem muito mais significativa. Assim, a gente aumenta a probabilidade muito mais do sucesso da jornada. Eu concordo plenamente com isso. Mas essa ideia da apropriação, de você se colocar no lugar e começar a fazer as suas práticas. E aí eu acho que isso é uma dica que fica legal para as modalidades. Porque às vezes o atleta ele não gosta de musculação, mas ele deveria fazer para melhorar. E aí, se ele botar na cabeça que ele está indo para lá, mas ele não está treinando musculação, ele está treinando o pop-up dele no surf, está treinando a remada dele no surf, isso aí dá uma aliviada no contexto daquele ambiente ali que às vezes não é o dele, que não é diretamente o que você está falando, mas conecta com essa ideia de que tudo está nesse ecossistema integrado. Ele pode potencializar por vários... Exatamente. E aquele movimento, em que situação que ele usa. Acho que é isso, né? Fechamos aí a pauta? Está ótimo. Eu acho que esse encontro a gente fecha, mas a gente tem vários desafios, né, da gente ampliar essa discussão, quem sabe outras oportunidades, sim. E com outros colegas também, né? Tem mais gente para a gente envolver nesse debate. Quero agradecer vocês aí, obrigado, Hassan, my friend. Ericão, que está aí, ó, muito bom para estar contigo aqui no Nordeste, em Bahia Formosa, e acabou que ficou perfeita a configuração, né? Pôr do sol, finalzinho da galera surfando. O pessoal surfando lá embaixo, né? Legal. Obrigado aí, valeu. Valeu, gente.